Preso desde sábado por obstrução de justiça no inquérito do golpe, o general da reserva Braga Neto está detido em uma sala da 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro, com direito a uma série de luxos. O local tem cama, ar-condicionado, geladeira, TV e um banheiro individual. Segundo fontes do Exército, o local era usado como quarto do chefe de Estado-Maior da unidade. Primeiro general 4 estrelas preso na história recente do Brasil, Braga Neto tem direito a 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, jantar e ceia. A comida é servida por outros militares de patente mais baixa. Para entender sobre a prisão de Braga Neto e também dessas regalias, conversamos agora com o advogado Leonardo Pantaleão. Oi, doutor Leonardo, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Prazer é todo nosso. Olha, eu vou começar a nossa entrevista não falando aí sobre as regalias, mas falando primeiro sobre a prisão de fato. Isso porque houve aí um questionamento nesse final de semana se Braga Neto deveria ou poderia ter sido preso pela Polícia Federal, se isso era um erro, se a prisão dele deveria ter sido feita por militares ou pela Polícia Civil. Tem alguma justificativa nesse tipo de questionamento, doutor? Não me parece haver nenhum tipo de irregularidade nesse procedimento de prisão desenvolvido pela Polícia Federal, até porque não existe nenhuma conjectura legal que obrigue, no caso específico de um general, como é o caso dele, que o Exército ou qualquer outra Forças Armadas, né, integrantes das Forças Armadas, que fizessem essa prisão. A Polícia Federal pode fazer, sem dúvida alguma, até porque era ela quem estava conduzindo o inquérito, né, em que supostamente teria ocorrido esse tipo de interferência. Então, nesse aspecto, não me parece nenhuma irregularidade. Também muitos juristas, muitos advogados também comentando a respeito dessa prisão, dizendo que essa prisão preventiva ela não teria necessidade alguma. Primeiro, eles argumentam a questão do tempo, porque seria um acontecimento do passado. E segundo, porque Braga Neto não estaria representando aí um risco para as investigações desse caso específico. Seria esse mesmo o caminho aí desse entendimento jurídico? A prisão preventiva, ela é uma modalidade de prisão provisória. E o nosso Código de Processo Penal, quando ele trata dessa matéria, quando ele trabalha esse assunto, ele deixa muito claro que essas prisões elas são absolutamente excepcionais. E só podem ocorrer em situações extremas, em que de fato existe ali um ato que de alguma maneira está colocando em risco a investigação ou a futura aplicação da lei penal, ou até mesmo a ordem pública, enfim, são requisitos que a própria legislação estabelece. O grande problema é que, segundo se noticia, esses contatos que teriam acontecido entre o general Braga Neto e os familiares, por exemplo, de Mauro Cid, teriam ocorrido há mais de um ano atrás. Então, se discute aquilo que nós, no direito, chamamos de contemporaneidade, ou seja, haver ali uma equivalência temporal entre a conduta desenvolvida e a decretação da prisão. Não havendo essa equivalência, certamente essa prisão será aí alvo de discussão jurídica, porque estaria fora dos espectros que o nosso Código de Processo Penal admite. Disseram também, de acordo com as investigações da polícia, o que foi dito é que a prisão preventiva de Braga Neto foi determinada principalmente por conta de um documento que foi encontrado que dizia que Braga Neto estaria, então, atrás de informações sobre a colaboração premiada de Mauro Cid. Se isso proceder, de fato, isso justifica a prisão preventiva? Nós vamos novamente esbarrar naquela questão da contemporaneidade. Imagine que esse documento seja um documento obtido hoje, porém é um documento que foi produzido há mais de um ano atrás. Né? Quer dizer assim, então não vai haver a contemporaneidade. É importante que a gente tenha em mente o seguinte: a descoberta de uma tentativa de obter informações atualmente não é a contemporaneidade que a legislação exige. A legislação exige a contemporaneidade em relação ao comportamento, à conduta do indivíduo. Essa conduta ela tem que ser ali contemporânea ao ato da decretação da prisão preventiva. E não quando a descoberta desse comportamento que ocorreu, porventura, há mais de um ano atrás,
não deve ser levado em consideração para fins de contemporaneidade. Então a grande discussão vai ficar exatamente em cima desse aspecto. Deve-se levar em conta o momento em que ele tentou obter a informação ou o momento em que se descobriu a tentativa de obtenção da informação. E prevalece no direito a ideia de que deve ser considerado, né, para essa finalidade de uma decretação de uma prisão excepcional, o momento em que ele desenvolve a conduta. Agora, doutor Leonardo, sobre a questão das regalias que a gente citou aqui no começo da nossa fala, aonde ele está preso, que é uma sala, que tem TV, que tem ar-condicionado, ele tem aí as refeições servidas para ele 3, 4 vezes por dia. Isso é comum? Isso não é comum? Porque é o que a gente mais escuta de questionamentos. Assim, se fosse uma outra pessoa, ele teria esse tipo de regalia? O que não se pode perder de vista, Neila, é que algumas funções, alguns cargos, possuem aquele direito à chamada prisão especial. Né? Como, por exemplo, o advogado, quando preso em decorrência de uma prisão provisória, também tem ali, garantido por lei, o direito a permanecer numa sala de Estado Maior. Como juízes, promotores, também têm essas benesses legais. Os militares que têm essa patente que ostenta o general Braga Neto, também têm direito à prisão especial. Então é por essa razão que ele é colocado num local diferenciado, mas como um desdobramento, como uma prerrogativa da função, e não necessariamente por ser algum tipo de privilégio destinado a ele especificamente. Entendido. Essa prisão especial, então, ela existe, não é uma prisão determinada para pessoas especiais, é a prisão especial que já existe. Bom, falando sobre prisão preventiva, essa prisão preventiva costuma durar muito, tem um prazo específico, pode ser prorrogada? A prisão preventiva, ela não tem um prazo pré-estabelecido na lei de vigência. A vigência dela corresponde à sua necessidade, aquilo que deu causa à sua decretação, enquanto permanecer, ela pode continuar vigorando. A grande questão é que, de acordo com novidades legislativas recentes, a cada 90 dias, caso ela ainda esteja em curso, a autoridade que decretou a prisão tem que revisitar o assunto até para poder entender se os motivos que ensejaram aquela decretação ainda estão presentes. Então, a cada 90 dias haverá uma nova análise sobre a necessidade da sua mantença, mas ela, enquanto preventiva, não tem um prazo pré-estabelecido na lei. Doutor Leonardo Pantaleão, obrigada pelos esclarecimentos aqui no Boletim. A gente te espera, por favor, numa próxima oportunidade. Obrigado, Neila. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.